Existem poucos usuários de Akuma no Mi que realmente morreram em One Piece, mas mesmo nessa pequena lista, já vimos várias frutas renascerem após a morte de seus portadores. Primeiro, vou mostrar todas essas Akuma no Mi que reapareceram ao longo da história e compartilhar algumas teorias que podem fazer você enxergar certos detalhes de forma diferente. Depois, vamos falar sobre outras frutas que também podem retornar no futuro, incluindo aquela que talvez seja a mais importante de todas, a Toki Toki no Mi. O primeiro nome dessa lista é, sem dúvida, Barba Branca. Ele era o usuário da Gura Gura no Mi, considerada por muitos a Akuma no Mi do tipo paramecia mais destrutiva do mundo. Seu poder permitia criar terremotos gigantescos capazes de devastar ilhas inteiras. Atualmente, essa fruta está nas mãos de Barba Negra, que roubou o poder de Edward Newgate diante do mundo inteiro durante a Guerra de Marineford. Sabemos que quando um usuário de Akuma no Mi morre, o poder abandona imediatamente seu corpo e renasce em uma fruta comum próxima. Teach conhece esse segredo e é justamente isso que explica sua capacidade de roubar frutas tão facilmente. Durante a guerra, Barba Negra e Barba Branca ficaram cobertos por um pano escuro para impedir que todos vissem o que acontecia. A explicação mais provável é que Teach carregava alguma fruta comum consigo. Assim que Barba Branca morreu, a Gura Gura no Mi teria renascido nessa fruta. Essa teoria faz bastante sentido. Porém, as coisas ficam mais intrigantes quando analisamos a Mera Mera no Mi de Ace. Essa Akuma no Mi concedia a capacidade de criar, controlar e se transformar em fogo. Em um dos momentos mais marcantes da história dos animes, Ace foi morto por Akainu durante a Guerra de Marineford. Hoje, a fruta pertence a Sabo, que a conquistou no torneio do Coliseu Corrida, em Dressrosa. Mas existe um detalhe curioso aqui. De alguma forma, Doflamingo conseguiu obter a Mera Mera no Mi através de suas conexões com o submundo e levá-la até Dressrosa para servir como prêmio do torneio. Existem duas possibilidades. A primeira é que não havia nenhuma fruta adequada disponível em Marineford no momento da morte de Ace, e algum membro dos piratas do Barba Negra conseguiu capturar o renascimento da fruta. Afinal, é difícil imaginar que Teach tenha ido para Marineford carregando apenas uma única maçã. Provavelmente ele levou várias frutas comuns, exatamente como Jesus Burgess fez mais tarde em Dressrosa. Se isso aconteceu, então algum integrante dos piratas do Barba Negra pode ter vendido a fruta para Doflamingo através do mercado clandestino. Mas sinceramente, essa hipótese parece menos provável. A segunda possibilidade é muito mais interessante. Talvez a Mera Mera no Mi tenha renascido em alguma fruta que estava em Marineford naquele exato momento. Se for esse o caso, então alguém presente na guerra encontrou a fruta e posteriormente a colocou em circulação no submundo. Isso levanta uma questão importante. Provavelmente não foi nenhum dos piratas do Barba Branca. Crocodile dificilmente entregaria uma Akuma no Mi tão valiosa para Doflamingo. Também não parece ter sido o próprio Doflamingo, já que ele não estava lá. Os outros Chichibukai também não encaixam muito bem. Mihawk não demonstraria interesse. Kuma já havia perdido praticamente sua vontade própria. Moria quase foi executado após a guerra. Boa Hancock voltou para sua ilha. Por isso, existe uma possibilidade que considero extremamente interessante. Talvez algum membro da marinha trabalhe secretamente para o submundo. Quem sabe Oda esteja guardando esse detalhe para revelar futuramente a existência de um traidor infiltrado dentro da própria marinha. Agora vamos falar de outra vítima dos piratas do Barba Negra, Absalom. Introduzido durante o arco de Thriller Bark, Absalom fazia parte da tripulação de Gekko Moria e possuía a Sukesuke no Mi, uma Akuma no Mi capaz de conceder invisibilidade ao usuário. Por ser um poder raro e extremamente útil, a fruta chamou a atenção dos piratas do Barba Negra. Eles acabaram encontrando Absalom, o mataram e posteriormente a fruta foi parar nas mãos de Shiryu. Outro caso interessante envolve Bentham, mais conhecido como Bon Clay. Ele comeu a Mene Mene no Mi, uma Akuma no Mi do tipo paramecia que permite copiar perfeitamente a aparência de qualquer pessoa cujo rosto tenha sido tocado com a mão direita. Antes de Bon Clay, essa fruta pertencia a Kurozumi Higurashi, que acabou sendo morta por Kaido. Também vimos outra Akuma no Mi renascer durante o arco de Wano. Kurozumi Semimaru teve um papel fundamental na ascensão de Orochi ao cargo de Shogun. Ao lado de Higurashi, ele manipulou os acontecimentos para ajudar Orochi a tomar o poder que deveria pertencer à família Kozuki. Semimaru era usuário da Baribari no Mi, uma fruta capaz de criar barreiras praticamente indestrutíveis. Foi graças a esse poder que ele conseguiu bloquear os ataques de Oden e proteger Orochi. Anos após sua morte, a fruta reapareceu e acabou sendo comida por Bartolomeu. Para ser sincero, essa é uma das minhas Akuma no Mi favoritas de toda a série. E até hoje fico imaginando como seria o despertar de uma habilidade tão poderosa. Outra fruta que passou por um processo semelhante foi a Soru Soru no Mi. Originalmente, ela pertencia à Madre Carmel e permitia manipular, roubar e controlar almas humanas. Atualmente, esse poder está nas mãos de Charlotte Linlin, a Big Mom. A morte de Big Mom ainda não foi confirmada oficialmente.
Por isso, existe a possibilidade de ela ter sobrevivido. Afinal, Zeus continua existindo ao lado de Nami. Mas caso Big Mom realmente tenha morrido, talvez vejamos um terceiro usuário da Soru Soru no Mi no futuro. Isso estabeleceria um recorde entre as Akuma no Mi que já renasceram mais de uma vez. E por fim, chegamos a Ope Ope no Mi. O poder dessa fruta é tão absurdo que ela está em uma categoria completamente diferente da maioria das outras Akuma no Mi. Antes de Trafalgar Law se tornar seu usuário, a fruta pertencia a um médico cujo nome jamais foi revelado. Segundo a história, esse homem realizou inúmeras cirurgias ao longo de sua vida utilizando o poder da fruta. A Ope Ope no Mi era tão valiosa que tanto a Marinha quanto do Flamingo a procuravam desesperadamente. No fim, Corazon conseguiu obtê-la e a entregou para um jovem Trafalgar Law. E aqui encontramos mais um dos grandes mistérios de One Piece. Quem era esse médico? Estamos falando de uma das Akuma no Mi mais importantes de toda a obra. É difícil acreditar que seu antigo usuário fosse apenas uma pessoa qualquer. Talvez Oda esteja guardando essa revelação para um momento futuro da história. Entre as frutas associadas a usuários falecidos que ainda não vimos renascer, existe a Sara Sara no Mi, modelo Axolotl, embora eu sinceramente prefira que ela nunca volte a aparecer. Também temos a Nadi Nadi no Mi de Corazon, uma fruta que poderia gerar momentos emocionantes caso retornasse em uma trama envolvendo Trafalgar Law. Outra candidata é a Yuki Yuki no Mi de Monet. Por ser uma Akuma no Mi do tipo Logia, ela possui um potencial enorme. Seria interessante descobrir o que um usuário realmente poderoso conseguiria fazer com esse poder. Também existem as frutas de Kaido e Orochi. Na minha opinião, nenhuma delas deveria retornar. Primeiro porque seria repetitivo, e segundo porque já vimos praticamente todo o potencial da Wowo no Mi modelo Seiryu. Kaido foi sem dúvida o usuário perfeito para esse poder. Outro nome dessa lista é Kanjuro. Ele possuía a Fude Fude no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite criar tinta a partir do próprio corpo e dar vida aos desenhos feitos com um pincel. As criações podem se transformar em objetos e criaturas totalmente funcionais. É uma habilidade divertida e extremamente versátil, mas não vejo muitos motivos para Oda trazê-la de volta à história. E chegamos à fruta mais importante de todas, a Toki Toki no Mi. Kozuki Toki usou esse poder para atravessar diversas eras da história, viajando continuamente para o futuro até encontrar Kozuki Oden. Além disso, ela também era capaz de enviar outras pessoas através do tempo, algo que permitiu salvar Kinemon e os demais bainhas vermelhas. Mais tarde, durante o ataque ao castelo de Oden, Toki acabou sendo morta. Mas se essa Akuma no Mi realmente renasceu em algum lugar do mundo, então existe a possibilidade de que alguém esteja carregando atualmente um dos poderes mais perigosos e misteriosos de toda a série. O paradeiro atual dessa Akuma no Mi permanece um mistério, e entre todas as frutas que mencionamos até agora, acredito que ela seja a que possui a maior chance de reaparecer na história. Estamos falando de um poder absurdamente importante. E sinceramente, não consigo imaginar Oda criando uma habilidade tão especial apenas para a trama de Toki, Oden e Momonosuke, sem pretender utilizá-la novamente no futuro. Como mencionei anteriormente, Toki usou sua Akuma no Mi repetidas vezes para viajar cada vez mais para frente no tempo. Sempre que era encurralada por algum perigo, ela simplesmente ativava seu poder e avançava para uma época onde aquela ameaça já não existia. Mas isso levanta uma questão interessante. Por que Toki precisou fugir tantas vezes? Outra personagem constantemente perseguida em One Piece foi Robin. Afinal, ela era a única sobrevivente de Ohara e uma das poucas pessoas capazes de ler os poneglyphs. Mas no caso de Toki, estamos falando de algo muito maior. Talvez ela tenha sido perseguida algumas vezes, mas durante 800 anos inteiros, não parece exagerado demais? É justamente por isso que acredito que exista uma conexão entre Toki e a Akuma no Mi de Luffy. O governo mundial tenta colocar as mãos na Ito Ito no Mi, modelo Nika, há aproximadamente 800 anos. Porém, durante todo esse tempo, a fruta sempre conseguiu escapar. Até que cerca de 20 anos atrás, o governo finalmente conseguiu recuperá-la. Mas antes que pudesse protegê-la adequadamente, Shanks atacou o navio responsável pelo transporte e roubou a fruta. Toki conhecia a profecia da Aurora do Mundo, assim como diversos personagens importantes da série. A diferença é que ela realmente viveu durante o século perdido. Por isso existe uma teoria bastante interessante. E se Toki tivesse sido uma das antigas portadoras da fruta de Nika? Talvez ela estivesse carregando essa Akuma no Mi através dos séculos. Sempre que o governo mundial se aproximava demais, ela simplesmente saltava para o futuro mais uma vez. Mas quando morreu há 20 anos, a fruta finalmente deixou de viajar pelo tempo. Pela primeira vez em séculos, ela permaneceu na mesma era. Isso teria permitido que o governo mundial a localizasse e a recuperasse. Posteriormente,
Provavelmente, Shanks a roubou e anos depois, Luffy acabou se tornando seu usuário. Claro, isso é apenas uma teoria, mas ela não surgiu do nada. Durante o flashback de Oden, vimos duas Akuma no Mi retornarem à história principal. A Baribari no Mi de Semimaru e a Manemane no Mi de Higurashi. Ambas saíram de Wano e acabaram nas mãos de novos usuários. Seguindo essa lógica, e considerando que a Tok Tok no Mi ainda não reapareceu na linha temporal atual, existe uma boa chance de que Oda esteja aguardando seu retorno para um momento importante. Mas supondo que isso aconteça, quem seria capaz de utilizar esse poder? E mais importante ainda, como seria o despertar da Tok Tok no Mi? A resposta mais óbvia seria imaginar que o usuário poderia viajar para o passado, mas isso provavelmente nunca acontecerá. A própria Tok afirmou que voltar no tempo é impossível. Além disso, uma habilidade desse tipo destruiria completamente a lógica da história. Viagens ao passado costumam criar paradoxos, inconsistências e inúmeros buracos de roteiro. Por isso, acredito que o despertar da Tok Tok no Mi seguiria outro caminho. Talvez o usuário pudesse parar o tempo, ou desacelerá-lo, talvez acelerar o próprio fluxo temporal. Todas essas possibilidades combinam perfeitamente com o conceito da fruta sem quebrar as regras estabelecidas por Oda. E então surge a pergunta mais polêmica de todas. Quem seria o melhor candidato para possuir esse poder? Eu sei que muita gente odeia teorias envolvendo Shanks e Akuma no Mi, mas analisando os fatos, ele talvez seja o candidato mais interessante. Principalmente porque existem várias peças desse quebra-cabeça que parecem se encaixar. Durante muitos anos, praticamente ninguém suspeitava que Shanks tivesse um irmão gêmeo. Também não imaginávamos que ele passou parte de sua infância em Mary Joy, e a verdadeira razão pela qual ele sacrificou seu braço só começou a ficar mais clara recentemente. Se Oda quisesse revelar que Shanks possui uma Akuma no Mi, ele conseguiria fazer isso sem grandes dificuldades. Afinal, a última vez que vimos Shanks nadando aconteceu há mais de uma década. Curiosamente, há anos alguns fãs acreditam que ele possui algum tipo de poder relacionado ao tempo. E existem alguns indícios que alimentam essa teoria. O exemplo mais famoso é Marineford. De alguma forma, Shanks conseguiu impedir Kaido de chegar à guerra, e logo em seguida apareceu em Marineford no mesmo dia. Fisicamente, essa viagem parece praticamente impossível, mas se ele possuísse uma habilidade capaz de manipular o tempo ao seu redor, essa situação se tornaria muito mais plausível. Existe também um detalhe curioso envolvendo a idade de Shanks. Enquanto Oda respondeu abertamente diversas perguntas sobre a idade dos Chapéus de Palha, ele sempre foi surpreendentemente misterioso quando o assunto era a idade atual de Shanks. Será que aconteceu algo entre os eventos da Vila Fuchsia e o presente da história? Outro detalhe interessante vem do jogo One Piece, Pirate Warriors 3. Nele, Shanks possui ataques capazes de desacelerar o tempo. Sim, eu sei que os jogos não fazem parte da cronologia oficial, mas normalmente essas habilidades são inspiradas em características que combinam com os personagens. E justamente por isso, esse detalhe chama a atenção. O que torna essa teoria ainda mais interessante é o papel que Shanks desempenha na história. Ao longo dos anos, ficou cada vez mais evidente que ele atua como uma espécie de guardião dos acontecimentos mundiais. Roubou a fruta de Nika, esperou durante anos pelo despertar de Luffy, tentou impedir Ace de perseguir Barba Negra, impediu Kaido de chegar a Marineford, e depois encerrou pessoalmente a guerra. Shanks claramente sabe de algo que a maioria dos personagens desconhece. É como se ele estivesse preservando o equilíbrio do mundo até a chegada da pessoa destinada a mudar tudo. Para alguém com essa função, a Tok Tok no Mi seria a Akuma no Mi perfeita. Se algum evento saísse completamente do controle, ele poderia mover pessoas, objetos ou até informações importantes para o futuro. Existem inclusive teorias que sugerem que a própria Tok pode ter enviado o One Piece para o futuro, protegendo-o de Imu durante séculos. Mesmo que essa teoria não seja verdadeira, ainda faria sentido que Shanks desejasse possuir algum tipo de plano de emergência para proteger Luffy, o One Piece ou até o próprio mundo até o momento da batalha final. O que mais gosto nessa hipótese é que a Tok Tok no Mi não aumentaria diretamente o poder de combate de Shanks. Seu principal trunfo continuaria sendo o Haki. A Akuma no Mi funcionaria mais como uma ferramenta de suporte, uma habilidade voltada para preservar o equilíbrio, manipular eventos importantes e resolver problemas nos bastidores. E quando paramos para pensar, isso é exatamente o que Shanks vem fazendo durante toda a história de One Piece. Por isso, essa teoria acaba combinando muito bem com o papel que ele desempenha na narrativa. Mas agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que a Tok Tok no Mi ainda vai reaparecer? E se isso acontecer, quem você acha que será o próximo usuário dessa misteriosa Akuma no Mi?